Olá pessoal, a graça e a paz. Que bom estarmos aqui hoje novamente. Essa é a nossa última aula do módulo Adoração e a nossa 8ª aula hoje. E hoje nós encerramos esse módulo. Que bom que você esteve conosco durante todo esse tempo. A classe de formação cristã já vai começar e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer aqui um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu durante esse módulo Adoração. Um resumo rápido, mas um resumo importante, porque nós cremos que foi um construir, né, de algo que o Senhor estava ali edificando em nós, que é esse tema adoração. Todos nós fomos chamados para sermos adoradores diante de Deus. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para adorarmos ao Senhor. E na primeira aula, então, nós falamos sobre sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que é a diferença entre louvor e adoração, e nós aprendemos então que nós todos somos chamados e fomos criados para adorar. A diferença entre louvor e adoração, para ficar bem registrado isso, né, no seu coração e no meu também, é que louvamos a Deus por tudo o que Deus faz e adoramos a Deus por tudo que Ele é. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Quando Deus diz, então, no início de tudo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E por esse motivo, nós devemos ter um coração totalmente grato, totalmente rendido ao Deus que nos criou e totalmente adorador. Um coração adorador que reconhece a grandiosidade de Deus em tudo que faz. Então, essa foi a primeira aula. Então, na nossa segunda aula, nós falamos sobre o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e a adoração em espírito e em verdade. Quando nós olhamos, né, voltamos para a palavra, olhamos ali na nossa segunda aula, ali como foi explicado ali para nós, como que era a adoração no Antigo Testamento, e como em que as pessoas se achegavam a Deus, que nem todos tinham esse livre acesso, nós vemos o quanto Jesus foi importante, ele é e continua sendo e sempre será essa ligação, né, de Deus para com o homem e do homem para com Deus. E nós, por isso, devemos adorá-lo para sempre, né? Aprendemos ali no tabernáculo de Moisés que somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo para adorar a Deus, para conversar com Deus, para entregar ofertas a Deus. Quando passamos então para o tabernáculo de Davi, nós vemos que Davi levou a arca que estava esquecida durante o reinado de Saul para a cidade de Davi, ou seja, para a cidade de Jerusalém, e ali ele aproximou o povo daquele lugar, daquela tenda, né, daquela barraca que ele construiu para deixar a arca, para que o povo pudesse então olhar a arca e adorar a Deus. E nós vemos então que depois que Jesus vem na terra, ele nos aproxima do Pai, chamando, né, nos ensinando a chamar a Deus de Pai e nos ensinando então a praticar a adoração como uma adoração em espírito e em verdade, ou seja, uma adoração como um estilo de vida. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre adoração como estilo de vida, sobre quebrantamento. Nós, então, ministramos sobre o coração endurecido e o coração quebrantado. Nós falamos sobre a sinceridade, ou seja, uma pessoa sincera, né? Sem cera, né? Sem maquiagens, né? Uma pessoa que se rende, que se abre ao Senhor, que deixa tudo que está dentro dela, né, ser ouvido por Deus, e ela fala, ela expressa aquilo que ela está sentindo, ela expressa aquilo que ela tem assim no mais íntimo do seu ser, ainda que Deus conheça tudo em nós. Ele gosta e ele quer nos ouvir falar, ele quer nos ouvir, nos render a ele de todo o nosso coração. E isso foi falado, então nós trabalhamos isso na nossa terceira aula. Quando nós passamos então para a nossa quarta aula, nós então ali
ouvimos sobre o arrependimento genuíno, o arrependimento bíblico, o arrependimento que foi a primeira pregação de Jesus, o arrependimento em que João Batista trouxe para nós, né, para que nós venhamos a participar, para preparar o caminho do Senhor. E dentro dessa aula sobre o arrependimento, nós também aprendemos sobre os vários tipos de consciência. E isso é muito importante. Depois reveja a aula número 4 e fique com isso bem gravado sobre a sua vida. Na aula número 5, nós então falamos sobre a santificação, que vem junto com a consagração da nossa vida, o consagrar da nossa vida, do nosso ser, do nosso interior a Deus. E isso fechou aquele ciclo, né, de trabalhar o caráter do adorador. E nós fizemos, né, esse gráfico que eu vou mostrar para vocês novamente, para nós medirmos uma atividade que nós fizemos com a gente mesmo, né? Para a gente medir como que estava então, né, a nossa vida com Deus, a nossa vida de quebrantamento, nosso coração se estava mais endurecido ou mais quebrantado, o orgulho, né, ou a humildade, que nós falamos muito sobre isso também nas aulas, rendição e sinceridade, arrependimento, santificação, a consagração e por último aqui o estilo de vida. Eu vi que nesse momento da aula, né, na aula 5, no momento da atividade, me parece que não ficou muito claro isso no vídeo, então eu vou colocar mais perto agora da câmera para vocês verem como que isso foi feito, para vocês fazerem também aí na casa de vocês. Tá bom? Esse é o nosso gráfico, então você faça na sua casa, é simples, mas é muito interessante porque tudo aquilo que a gente anota, né, fica registrado tanto na nossa mente quanto no nosso coração. Então isso faz parte, né, para o nosso crescimento. Isso é muito importante. Depois da quinta aula, né, nós então fomos para a sexta aula, que nós falamos sobre as posturas do adorador. E aí nós então falamos sobre várias posturas, né? Tanto o estar em pé, quanto bater palmas, quanto o se prostrar diante de Deus, o se ajoelhar, o erguer as nossas mãos, o riso, o choro, o dançar, o silêncio. Isso tudo foi trabalhado, né? Minuciosamente, assim, cada postura de adoração foi trabalhado nessa sexta aula. Quem deve adorar a Deus, onde devemos adorar a Deus, como devemos adorar a Deus, isso tudo está sendo então falado na nossa sexta aula. E a nossa sétima aula, que foi a aula da semana passada, nós falamos então sobre a adoração, né, o poder disponível na adoração, a adoração como arma de guerra e a adoração e o som proféticos. Muito bem, então hoje nós estamos aqui para encerrar nosso módulo e nós não temos como não falar em adoração e passar batido, né, para que nós venhamos a fechar esse módulo adoração e adoração como estilo de vida, nós precisamos falar, né, que um adorador de Jesus, um adorador do Senhor, ele devolve, né, para Deus tudo aquilo que é de Deus, ou seja, tudo que nós temos, tudo que nós somos, não pertence mais a nós, pertence ao Senhor. Então, como que nós devolvemos isso para Deus? Como que nós devolvemos aquilo que nós recebemos materialmente falando, nas nossas finanças, por exemplo? Nós devolvemos em formas de dízimos, de ofertas. Um adorador, nós devolvemos isso como uma forma de adoração, como uma forma de reconhecer, como uma forma de reconhecimento a quem Deus é e a fidelidade dele para conosco, por tudo que ele nos faz. Amém? Nós também, como adoradores, temos o privilégio de participarmos do ministério da reconciliação. Então, esse é o segundo, né, tópico da nossa aula de hoje, né? O Ministério da Reconciliação faz parte de todo adorador do Senhor tem como esse chamado de reconciliar, de aproximar as pessoas do Senhor. Nós fazemos então um papel de uma ponte,
né? Como um adorador do Senhor, nós estamos então sempre nos enchendo daquilo que é de Deus para passarmos para as outras pessoas, para que elas sejam, né, encorajadas e elas sintam o desejo de conhecer a Deus através da nossa vida. Todos nós temos como chamado, né, temos como um chamado principal o chamado de sermos reconciliadores, né, na casa de Deus, apaziguadores. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado do adorador. E por último, né, o adorador, o primeiro ofício do adorador é ganhar vidas para o Senhor. E isso nós vamos terminar então lendo a palavra de João 4, que é a palavra que nós então começamos o módulo ali, quando nós começamos a falar sobre adoração a Deus em espírito e em verdade. Então, nós sabemos que existe uma grande diferença, né, entre ministrar aqui nesta aula de classe de formação cristã a adoração para a igreja e o que provavelmente ou que possivelmente eu ministro com os adoradores que estão liderando louvor, né? Por exemplo, aqui nós falamos como uma adoração envolvendo a igreja. Lá, né, no nosso ministério, nós falamos na adoração envolvendo a igreja e envolvendo a parte musical, a parte teórica, a parte da consagração, o caráter do adorador. Então, aqui nós estamos falando sobre a adoração para todos nós, porque todos fomos chamados à adoração. Por isso eu não entrei no mérito musical aqui, certo? Então eu gostaria de deixar isso registrado. Não entrei nesse mérito que leva para esse lado, né, do ministério. Então aqui nós estamos falando do ministério que nós temos em comum, que é o ministério de adorarmos a Deus, né? Sermos adoradores na presença de Deus, que é isso que o Senhor nos chamou. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre Jesus Cristo é o Senhor do dinheiro e dos nossos bens materiais. Esse tópico eu vou estar então aqui lendo com vocês e ele está baseado na apostila do PDB, né? Que é a apostila escrita pelo nosso pastor, que é o material da nossa igreja. Isso faz parte então da nossa essência, isso faz parte da nossa identidade e eu acho muito importante colocarmos isso na nossa classe de formação cristã, porque é um material muito bem elaborado, tá bom? Então eu gostaria de ler com vocês aqui Mateus 6, do 19 até o 21. E a palavra diz assim: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Cada discípulo é responsável em contribuir para a expansão do reino de Deus. Quando nós temos esse tipo de postura diante de Deus, nós declaramos então que nós adoramos o nosso Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Quando nós cantamos, né? Tudo que eu tenho, tudo que sou, ou que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Isso declara muito essa verdade. Se nós cantamos essa parte desse louvor, nós então declaramos a Deus que tudo que nós temos, que tudo que nós somos e tudo que nós viermos a ter ou a ser, nós entregaremos a Deus. Então, nós entendemos que cada cristão, cada discípulo de Jesus é responsável pela expansão do reino de Deus na terra. Em primeiro lugar, então, nós precisamos nos submeter a Jesus como nosso Senhor, reconhecendo que tudo é dele, tudo é por ele. Nós, como cristãos, não estamos mais sujeitos às leis do Antigo Testamento, né? Depois da vinda de Jesus Cristo, nós estamos sobre a nova aliança. E nós entendemos, então, que não é somente parte do que nós temos para o Senhor. Na verdade, 100%, né, pertence ao Senhor. Tudo é para Ele, porque Ele nos comprou com alto
preço de sangue sobre aquela cruz. Então nós entendemos que nós precisamos devolver, né, algo, o nosso dízimo, a nossa oferta, nós devolvemos na casa de Deus, nós não pagamos o dízimo, nós não estamos dando, nós devolvemos, porque é dele, né? E isso é um ato de adoração. Porém, precisamos compreender o dízimo no Antigo Testamento e a doutrina da contribuição na Bíblia, especificamente e especialmente no Novo Testamento. Havia alguns ensinamentos básicos no Antigo Testamento sobre esse assunto. Primeiro, deveria dar-se o dízimo de todos os produtos da terra e do rebanho. Isso no Antigo Testamento, tá bom? Segundo, os dízimos pertencem a Deus. Terceiro, os dízimos também serviam de auxílio aos necessitados, órfãos, viúvas e estrangeiros. Quarto, o dízimo também era usado para uma refeição pelas famílias do povo de Deus, celebrando junto com os levitas da sua cidade. Nisto e no item anterior só se consumia uma parte do dízimo. Quinto, haviam duas formas de dar o dízimo. Uma vez por ano era levado ao templo em Jerusalém para os levitas e realizada uma refeição como parte do culto. E também podia ser entregue como um equivalente monetário em função da distância. Sexto, a cada 3 anos o dízimo permanecia nas cidades para ser entregue aos necessitados da cidade para o seu sustento. No próprio Antigo Testamento já se encontrava a verdade de que Deus é o proprietário, ou seja, Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele é o causador, né, de todas as bênçãos sobre a nossa vida. Por isso é que não se dava o dízimo, quem não dava o dízimo para o Senhor, né, as ofertas, lá em Malaquias nós lemos que, então nós entendemos que roubava a Deus, né? Quem dava o dízimo e as ofertas com sinceridade de coração adorava a Deus, sendo abençoado por ele. Nós vamos ler aqui em Malaquias 3, de 7 a 12. Malaquias 3, de 7 a 12, a palavra diz: Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu os amaldiçoo e a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as minhas ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras dão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Então, isso daqui, né, quer dizer lá no Antigo Testamento como que o Senhor se expressava, né, se expressou a respeito do povo, né? Isso estava dizendo ali em Malaquias 3, de 7 a 12, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, né? Como que nós então podemos ver que o Senhor Jesus, ele se expressa no Novo Testamento a respeito dos dízimos e das ofertas? Nós podemos ler lá em Mateus 23, que o Senhor diz assim: Ai de vocês, mestres das leis. Não. Nós podemos ler em Mateus 23, que a palavra diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são
de serem justos com os outros, de serem bondosos, de serem honestos, mas são justamente essas coisas que você deve fazer sem deixar de lado as outras. Então a gente entende aqui que Jesus ele fala que nós devemos dar sim a 10ª parte e não simplesmente ofertar somente a 10ª parte de tudo, mas também ofertar o nosso interior, ofertar o nosso coração e sermos bondosos. Tudo que nós formos fazer para o Senhor, a palavra de Deus diz, para que nós não venhamos a dar com tristeza no coração, quando nós vamos entregar, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas a Deus, nós venhamos a entregar com alegria. A palavra de Deus diz para que nós venhamos fazer isso com alegria. E o que é então o dízimo? O dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos. O dízimo é algo que é separado em 10ª parte, mas você pode dar muito mais do que a 10ª parte, né? Se o seu coração com alegria pede para você, né, se o espírito, né, se o teu espírito é comovido a dar muito mais do que 10% da sua renda mensal, que você faça isso com muita alegria, né? Porque é assim que a palavra nos ensina a fazer. Quando nós reconhecemos que tudo pertence ao Senhor e buscamos fazer a sua vontade com os nossos recursos materiais, ele nos enche de alegria, né? Ele nos orienta com o quanto devemos contribuir para cada propósito do reino. O Senhor irá compartilhar as necessidades que estão no seu coração com o nosso coração, e assim estaremos adorando o Senhor, ofertando com alegria e na direção do Espírito Santo. Muito bom, né? Nós lemos isso. Cristo se deu por nós, porque nos amou incondicionalmente. Assim, nós também devemos contribuir sempre em amor. Então, a palavra-chave para tudo que nós formos fazer, para tudo que nós vamos fazer para o Senhor é amor. Nós adoramos a Deus por tudo que Ele é para nós. E nós, então, entregamos tudo que nós vamos fazer, seja um sacrifício, né, de louvor, seja algo, uma entrega do seu dízimo, da sua oferta, é tudo em amor, porque é tudo pelo reconhecimento do que Jesus fez por nós, do que Jesus é, do que Jesus ele significa sobre a nossa vida, do que o Senhor, o Espírito Santo significa sobre a nossa vida. Então nós fazemos tudo por amor, né? A nossa motivação maior e a nossa motivação genuína deve ser o amor a Deus e aos povos que estão perdidos. Por isso nós então também fazemos a oferta missionária, porque nós ofertamos para aqueles que estão no campo, para aqueles que estão fazendo missões, e nós estamos aqui segurando as cordas, né, do lado de cá, em oração e em contribuição também. Podemos participar do reino de Deus com a nossa contribuição. Não contribuímos por obrigação nem por tristeza, porque já entregamos a nossa vida e os nossos bens ao Senhor Jesus Cristo, que nos amou e nos entregou, né, totalmente o seu amor e também se deu totalmente por nós. Então, a entrega dos nossos bens, do nosso dinheiro, dos nossos bens materiais ao Senhor, ela é baseada na adoração a Deus, ela é baseada no amor. O adorador que adora ao Senhor, ele é alguém que reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele é, pertence ao Senhor. Agora nós vamos falar sobre servir a Deus, né? Servir também é uma adoração. E é o que nós dissemos naquele momento, né? Todo adorador ele tem como um ministério profético, né? De reconciliação entre o homem com Deus. Então, né? Nós precisamos, né? Entender que todos nós fomos chamados para sermos esses adoradores que levam essa reconciliação para todas as pessoas. No princípio, no livro de Gênesis, Deus tinha um relacionamento íntimo com o homem.
Provavelmente, quando Deus passeava pelo jardim, o que ele mais gostava era de contemplar o que ele havia criado: as árvores, os animais, os passarinhos, mas o homem era em especial. Ele se aproximava, né, numa conversa com Adão, e ele conversava ali, né, ele tinha esse relacionamento, né, com Adão. E nós percebemos que, para se pensar, então, nesse ministério que nós temos de reconciliação, nós então temos que ter essa visão, né, de que ele está inteiramente ligado a levar as pessoas a esse relacionamento com Deus. Adorar é relacionar-se com Deus, né? É reconhecer, é conhecer a mente de Deus e saber o que ele deseja e fazer então a sua vontade. O serviço do ministério de adoração e louvor é de reconciliar o homem com Deus, é de trazer o homem mais perto de Deus, né? É de trazer o homem com a sua alma fragilizada, para que o espírito seja sensibilizado pela unção que quebra todo jugo e assim ele possa ouvir a voz de Deus, né? Também receber uma visitação poderosa da sua presença e ter uma experiência transformadora, viva e verdadeira com aquele que diz que o Pai procura, né, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Toda pessoa que é um adorador, ele tem como motivação, como esse desejo maravilhoso, né? O desejo de levar pessoas a Deus, de reconciliar pessoas a Deus, de conciliar aquele que está perdido, aquele que está afastado dos caminhos de Deus, e isso faz parte da adoração. Nós temos como o nosso primeiro chamado, nosso primeiro ofício, né? Levarmos pessoas ao Senhor. E servir a Deus, né? Servir a Deus com tudo o que nós temos é dar a Ele o nosso melhor, quebrando nossos próprios recordes, né? Para que Jesus seja glorificado. Com tudo que nós somos, assim, nós não devemos nos conformar com as coisas que não agradam a Deus. Nós devemos buscar aquilo que agrada ao Senhor. E nós devemos servir a Deus em todos os lugares. Quando saímos pela manhã para trabalhar, quando nós estamos no nosso trabalho, quando estamos na nossa escola, quando estamos nas nossas faculdades, quando nós estamos no mercado, quando nós estamos no trem, quando nós estamos na fila do pão, quando nós estamos em todos os lugares, nós somos adoradores do Senhor e ali nós estamos servindo. E na igreja também. Eu não sei qual que é o seu talento, né, a sua aptidão para, mas todos nós somos adoradores, independente de onde nós estamos servindo a Deus. Se nós estamos servindo a Deus na recepção, se nós estamos servindo a Deus no estacionamento, se nós estamos servindo a Deus ali no culto infantil, se nós estamos servindo a Deus na intercessão, se nós estamos servindo a Deus no Ministério de Jovens, Adolescentes, se nós estamos servindo a Deus no Ministério de Casais, se nós estamos servindo a Deus em todos os ministérios de mulheres, de homens, nós estamos ali para servir, né? Então, o serviço ao Senhor, ele é uma adoração. Por isso que nós englobamos tudo dentro da adoração. Porque tudo isso faz parte de sermos adoradores e adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Então, nenhum ministério é mais importante que o outro, nenhum ministério, seja o de ensino, né, seja qualquer um, né, todos são importantes, seja de louvor, de adoração, todos são importantes na mesma medida para o Senhor, porque todos servem para servirmos uns aos outros. Quando Deus criou o mundo, ele disse, né, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por isso nós entendemos que Deus é uma comunidade e ele se alegra do comum, ele se alegra da comunidade, ele se alegra do corpo. Por isso que quando nós, como corpo de Cristo, estamos juntos, né, ali aliançados, nós estamos ali glorificando a Deus como um só.
E é isso que nós temos que buscar todos os dias da nossa vida. Servir é um mandamento. Sede antes servos uns dos outros por amor. Isso está em Gálatas 5:13. Então, o nosso Deus é um Deus ordeiro, né? É um Deus que ele agrada ver os seus filhos cuidando, zelando, trabalhando, né, na máxima dedicação, né, com muita seriedade em tudo aquilo que ele nos chamou para fazer, né? O Senhor é um Deus que ele nos ensina, né, pela sua palavra. Jesus falava, né, o zelo pela tua casa me consome. Então, ele nos ensina pela palavra que ele ama, né, o zelo, ele ama sim, né, a organização, ele ama o dedicar-se, né, com excelência. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que ter em mente, né, que nós fazemos para o Senhor, e todo o nosso serviço na casa de Deus é uma adoração a Deus. Então nós devemos servir ao Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. E nós fazemos isso quando? Nós fazemos isso quando nós reconhecemos quem Jesus é na nossa vida, né? Para nós chegarmos aqui ao final da nossa aula, nós podemos então voltar lá para o capítulo de João 4, onde Jesus se encontra com a mulher samaritana e onde nós começamos a falar sobre adoração em espírito e em verdade. E ali, quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ele despertou, né, para ela algo que ela não conhecia, alguém que ela não conhecia, que era justamente o Filho de Deus, que podia todas as coisas, que conhecia todas as coisas. E depois que ela conheceu esse poder, depois que ela conheceu essa água viva, igual ele diz, né, que não traria mais sede para ela fez algo que é o que todo adorador de Jesus faz quando conhece a ele. E nós vamos ler aqui. João 4, no versículo 23, Jesus diz assim: Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e é por isso que os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem que vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Presta bem atenção nisso. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Pois nós vamos pular lá para o versículo 39, onde a palavra diz: Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele, e eles diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Aleluia! Então, quando Jesus fala com essa mulher sobre a adoração em espírito e em verdade, ela entende, né, rapidamente, assim, dentro dela, quem era Jesus, o que ele podia fazer por ela, e ela não conteve em guardar aquilo simplesmente para ela. A palavra diz que ela deixou o seu pote, ela sai correndo e ela anuncia Jesus para todas as pessoas que ela conhece, porque é a melhor coisa que nós temos a fazer, é falar da palavra de Deus, é anunciar a Jesus
para todas as pessoas que nós conhecemos, porque essa verdade, ela não pode estar contida dentro de nós. E quando nós fazemos isso? Quando nós temos o verdadeiro encontro com Jesus. Quando nós temos esse verdadeiro encontro na nossa vida, nós nunca mais paramos de falar dele, porque nós entendemos quem ele é e quem de fato salvou a nossa vida. E as pessoas então já acreditavam em Jesus e já recebiam a ele, não porque a mulher tinha falado com eles, mas porque eles creram, porque eles reconheceram a Jesus como o Salvador do mundo. É muito emocionante isso, porque quando nós começamos a ler, né, que Jesus fala ali de adoração com essa mulher em espírito e em verdade, nós então depois vemos que isso tudo leva a pessoas. Tudo que Jesus faz, tudo que Deus criou, não é nada para uma pessoa só, né? É simplesmente para todos. Uma árvore não foi criada para dar frutos para ela mesma, ela foi criada para todos, para os outros, para dar frutos para os outros. E assim também é a nossa vida. Nós não somos criados, nós não somos curados, nós não somos libertos, nós não somos tocados por Jesus para ficarmos com isso para nós mesmos. Não, nós temos que ser adoradores e levar isso para todas as pessoas. Isso faz parte do ministério de adoração. Quem tem ministério de adoração? Eu e você que está me escutando, porque quando nós somos adoradores, nós fazemos a reconciliação das pessoas com o Pai. Então, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, nós vamos então ler a palavra que eu deixei de lição de casa para vocês na aula passada, que é João 21, versículo 17. Do versículo 15 até o 17, a palavra diz, né? Jesus ali com Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a todos estes outros me amam? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu amo, Senhor. E Jesus disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado. Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus o ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. A palavra do Senhor diz que aquele que o ama lhe obedece. Então, o maior ato de adoração que nós podemos fazer para Jesus, para Deus, é obedecê-lo e é tomar conta das ovelhas dele, é gerar filhos para Deus. Isso é o que Jesus deixou para nós como uma ordenança, né? Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, né? Reconcilia as minhas ovelhas comigo, traz elas para perto de mim. E aqui, terminando essa aula, falando sobre adoração e levando isso, eu tenho certeza, para a nossa vida, eu deixo aqui um desafio, né, para nós como igreja. Primeiro desafio, né? E esse desafio é para você, com você mesma, é para mim, né? Comigo mesma. Eu preciso pensar nisso e viver isso todos os dias, né? Então, o primeiro desafio é estarmos engajados em adorar a Deus como igreja, né? Em espírito e em verdade, em estarmos engajados a viver isso como um estilo de vida, como algo que vem de dentro para fora. Segundo desafio é vivermos esse ministério da adoração, né? Esse universal, é um ministério universal para todos, né? Aquilo que Deus nos chamou a fazer, como algo que seja assim, com muita alegria, né? Devolvermos os nossos talentos ao Senhor na casa de Deus, amando as coisas de Deus, amando as pessoas e servindo uns aos outros. Isso é um desafio, porque, como eu disse,
né? Eu não sei qual é o seu talento, se é de receber bem, se é hospitaleiro, né? Se é uma pessoa que ensina, se é uma pessoa que exorta em amor, se é uma pessoa que fala palavras, né, de conhecimento, palavra do Senhor. Mas o Senhor nos chama a cumprir esse chamado em adoração, com alegria na casa do Senhor. E o terceiro desafio é estarmos juntos, né, buscando, né, a Deus incessantemente até a volta de Cristo em adoração, em espírito e em verdade, falando de Jesus para todas as pessoas com entusiasmo no coração, com verdade no coração, com desejo no coração de atrair cada vez mais filhos para Deus. Que no momento da adoração na igreja, no culto, isso fica como um quarto desafio, né? Nós vamos a chegar no começo do culto. O culto a Deus começa quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Esse é o nosso culto de adoração a Deus. Desde o dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, sim, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu já estou em culto ao Senhor. Portanto, fica esse desafio para nós como igreja, chegarmos para adorarmos a Deus no início do culto. Porque quando nós estamos ali cantando, quando nós estamos ali celebrando a Deus, nós estamos ali preparando o ambiente para atrair a presença de Deus, para que a presença de Deus se manifeste no meio do culto. Por isso é tão importante, né? A sua presença no começo do culto, a minha presença no começo do culto, como um ato de reverência, como um ato de adoração a Deus, né? Quando nós entregamos a nossa adoração em forma de cânticos, em forma de canções ao Senhor, ali no início do culto, né? De domingo, ou seja, o culto familiar, nós estamos então oferecendo algo para o Senhor. E quando nós recebemos através da palavra de Deus, é a hora então de nós recebermos algo. Então, primeiro nós oferecemos. Então, primeiro nós oferecemos e depois nós recebemos. Por isso que eu deixo esse desafio para você como igreja. Vamos chegar no início para estarmos orando, para estarmos ali juntos adorando, para que a presença de Deus venha sobre nós. Eu gostaria de orar nesse momento para agradecer esses momentos que estivemos juntos, essas 8 aulas que tivemos juntos e esse módulo de adoração. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse módulo, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por esse presente que o Senhor me deu e que o Senhor nos deu a falarmos da tua palavra, a podermos nos aprofundar mais e mais, ó Deus, para te conhecer em espírito e em verdade. Senhor, que o Senhor, ó Deus querido, use essa ferramenta para nos edificar dia após dia, ó Deus, e que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, para nos forjar cada dia mais adoradores na tua presença, para forjar o nosso caráter, ó Deus querido, para trabalhar no nosso coração, para fazer de nós, ó Deus, um povo quebrantado na tua presença, na tua casa, para que nós juntos em adoração possamos atrair a sua presença a cada dia, ó Deus. E eu quero te louvar e quero te agradecer por esses momentos que foram para mim um grande privilégio. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada em nome de Jesus, muito obrigada a todos, que Deus abençoe, que você, né, eu espero que o Espírito Santo tenha edificado muito o seu coração, assim como edificou o meu, e vamos estar aí com o nosso coração animado e totalmente esperançoso, ansioso para o nosso próximo módulo que começará rapidamente, né? Logo, logo vai começar o nosso próximo módulo. Essa foi a Escola de Formação Cristã. Que Deus abençoe a todos. Vamos viver uma vida de adoração em espírito e em verdade. Amém.